Olá, tripulante Sailingcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito para você que gosta do mar e do vento. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado da vela brasileira junto com você e nossos convidados. E claro, atrair novos praticantes nessa modalidade que é maravilhosa, né? A gente em contato com a natureza, a gente em contato com a água, que é, sem sombra de dúvida, uma conexão incrível. Então você aí que ainda não foi velejar, acompanha o Sailingcast, que aqui você vai ter tudo para poder começar a ir para a água e velejar, seja na represa, seja no mar, seja num barco pequeno, num monocasco, num monotipo ou num oceano. É isso aí. Hoje nós estamos aqui no Estúdio Vida Moderna, em São Paulo, Avenida Moema, número 300, que apoia esse projeto maravilhoso, né? Falando em apoiadores, Santec, o protetor solar do velejador, Muito Bons Ventos, que é a plataforma que te dá a condição do vento em tempo real na costa do Brasil. Cada dia mais temos estações de ventos na costa. Então você que ainda não acessou, muitobonsventos.com.br, você que está no barco embarcado para pescar, veleja, vai dar aula, fica ligado no Muito Bons Ventos, uma mensalidade baratinha, você vai ter a condição em tempo real, o que está acontecendo agora, lá na costa do Rio de Janeiro, de Santos, do Nordeste, você que veleja de kite, você que veleja de qualquer tipo de barco, e precisa estar no mar, tem que acessar Muito Bons Ventos. E o iTech IT Soluções de TI para sua empresa, que também nos apoia aqui com esse projeto maravilhoso do Sailingcast. Muito bem, pessoal, e hoje aqui eu tenho a honra de receber nos nossos estúdios aqui ela que tem muita história para contar para a gente sobre o quê? Sobre o que a gente gosta, vela, mar e vento. Renata Meneghello, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite de participar aqui do Sailingcast. É uma honra aqui estar com você, Ale. Eu acho que juntar as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Que é o esporte, que é a vela, junto com histórias, né? Como é que eu cheguei nisso, como é que eu uso isso hoje e como é que a gente pode trazer mais gente, né, para velejar. Que bom, que bom. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? A gente vai falar sobre um pouquinho da sua história, você vai contar pra gente como é que você começou, quando é que a vela surgiu na tua vida, aonde foi e quem... É uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Quem que influenciou você? Quem que te deu essa ideia? Ou você se inspirou em quem? Muitas pessoas não sabem disso, mas antes dos meus 20 anos eu nunca tinha subido num barco à vela antes, assim, na vida. Então a minha experiência começou mais ou menos nessa fase, nessa idade. Eu tinha uma grande amiga da escola, né, da faculdade, que dava aula no CDMI, ela e a irmã. E a gente fazia faculdade juntas e a gente tinha trabalho para fazer. E aí ela falava assim, olha, Rê, vamos para a represa que eu vou dar aula, você me espera. E aí a gente faz o trabalho depois. E aí eu fui no primeiro dia esperar. E o CDMI tinha, né, que era o clube da prefeitura na época, isso foi anos 2000, e tinha um espação assim de grama e eu assim tava super angustiada porque eu queria muito ir. E ela levou todos os barquinhos e eu falava assim, gente, é sério que eu vou ficar esperando? Aí quando ela voltou eu falei, olha, a próxima vez que eu vier, eu venho para fazer aula. Aí ela, claro, mas por que você não me falou antes? Então começou assim, num laser 4.7, né? E claro, a minha família, eu tenho uma experiência curiosa, que é o meu avô materno, ele era marinheiro de navio no Porto de Tubarão. E a gente tinha uma casa de férias, né, que ficava em Barra Velha. E muito criança, eu via uns barquinhos coloridos no horizonte, que são os catistas hoje dali da região de Penha, né, de, enfim, Pissarras. E eu via e me chamava atenção, falava, nossa, que bonito, né? Eu queria tanto um dia estar num barquinho desse, né? Porque parecia muito legal. Mas aí, voltando para essa história, depois que eu comecei a fazer aula, eu realmente me apaixonei, porque daí eu acho que eu consegui trazer uma história que era da minha infância, que era do balé.
Então, eu tive a chance de ser bailarina. Na época, tentei ser bailarina profissional. E eu estava ainda dançando. Então, quando eu subi num barco, eu tive muita facilidade, que é o que a gente chama desse engrama do atleta, né? E aí, eu acho que eu tinha o peso também ideal para fazer dupla. E logo depois eu comecei a competir. Competi de day sailor umas vezes, depois eu já fui pro Hobby 16. Então essa foi a minha experiência, e acho que a hora que a gente junta uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né, com pessoas certas, que eu acho que foi isso que eu tive a sorte de ter na minha vida, e pessoas que estão com disposição para ensinar, e eu com uma sede, né, de aprender. Então, acho que foi isso. E em 2 anos, junto com o Baby, que é o Bernardo Arnett, a gente estava na vaga do Pan-Americano de Santo Domingo. Uau, que história incrível! Olha só! E eu acho que, assim, se eu conseguir, né, com dedicação, com disciplina, com entrega, cara, qualquer um pode. E olha que legal essa história, porque assim, eu também fui um que começou mais tarde, né? Não como você, tão pouco tempo, né? Você falou que começou com 20 anos, então faz pouquíssimo tempo que você começou. São uns 3 anos. Mas assim, eu comecei mais tarde e também peguei gosto, né? E assim, é uma coisa interessante porque às vezes as pessoas pensam que precisa ser de pequeno, né? Fazer todo aquele ritual no Optimist e tal. Não é, né, Rê? Eu acho que isso faz diferença, tá? A hora que você pega um tripulante que vem de uma escola de base, né, que já tem uma noção, eu acho que faz a diferença a hora que você entra numa tripulação com mais gente. Mas não é necessário, né? Assim, e acho que cabe a nós que já temos esse mundo quebrar um pouco dessa bolha, né, para poder trazer as pessoas Total. E puxar. O que eu acho que é interessante que a Vela une, ela une uma série de conhecimentos. Então, eu tive a chance de ter um pai que era um radialista apaixonado por navegação. Uau! Navegação por estrelas, né? Então, ele pegava a gente ia para procurar Halley, cometa Halley, Uau. e procurar as estrelas. Ele ensinava essa navegação pra gente. Então, a hora que você junta um esporte, que você tem a noção completa, né? Para você velejar e chegar num determinado lugar, né? Você tem que entender de onde o vento está vindo, como é que está a condição de maré, como é que está a condição, a temperatura, né? Para saber se tem termal, se não tem. E são coisas que a gente normalmente na vida, e cada vez mais a gente está procurando fácil, a gente liga o Waze. E aí, assim, poxa, né? Que direção eu tô indo, né? Eu não sei se essa juventude toda acostumada com Waze vai saber se tá indo pro norte, pro sul, né? Eu sou daquelas que, se eu me colocam a trabalho, num avião, e Renata, você quer que lugar? Eu já descubro onde é que tá o sol, onde é que não tá o sol, da posição, né? Eu penso, eu faço todo esse raciocínio. Mas porque eu acho que eu fui... né? Faz parte fui curiosa. do DNA, claro. Porque traz mesmo, né? São muitas coisas que se conectam aí quando a gente está falando desse esporte, porque não é só um esporte, pode ser uma recreação, né? Pode ser um cruzeiro também, e aí a gente usa principalmente essas questões da navegação. Mas me conta uma coisa, você falou que estava lá no gramado e de repente você olhou aquilo lá e como foi? Encheu teus olhos e você falou assim, nossa, eu tenho que estar lá na água da próxima vez? Eu acho que foi mais ou menos isso, mas eu fui vendo a reação das pessoas, porque eram alunos que estavam na primeira aula de vela. E a hora que eu vi aquele olhar, assim, de ansiedade, mas de deleite, né, no voltar, e a diversão mesmo, aí me picou, assim. E é um pouco da sensação que a gente tem, né? Eu tive filhos que passaram pelo Optimist. E é a sensação que a gente tem a hora que a criança vai sozinha procurar o seu rumo. Isso é legal também, né? Isso é legal porque eu acho que hoje a vela tem essa coisa de trazer para a realidade a conexão com o mundo.
a gente, nessa sensação de conexão com a natureza, sensação de se desligar, né, da tecnologia por um tempo, para a gente descobrir um pouco quem nós somos, né? Eu me lembro muito de uma das regatas que eu fui assistir dos meus filhos. Eu sempre perguntei, a hora que tinha a primeira regata no mar, você quer que eu vá com você? Mãe, vai só na primeira? E aí, porque realmente são eles que estão ali, né? E aí teve uma outra que eu fui, estava passando, e aí eu fiz um comentário. Puxa, por que você largou logo o Cambu? Porque a rajada não estava ali. Mais do que depressa, ele falou, mãe, então, vamos combinar uma coisa? Você não tá dentro do meu barco, você tá tendo uma visão diferente da minha. E assim, mãe, faz a sua regata, eu tava ali tentando fazer a minha. Cara, isso pra mim foi um ahá, assim, que eu falei, é isso, que bom! Porque justamente a gente coloca os filhos no esporte que é pra eles terem essa autonomia e saberem, né, essa escolha deles. Porque assim, a gente toma decisão, acho que isso também tem um pouco da paixão minha por esse negócio, que assim como o balé, a gente primeiro tem que entrar no flow, porque não dá pra fazer mais nada, você não pensa em mais nada a hora que você tá velejando. Se pensar, não vai dar certo. Ou vai cair de uma pirueta, ou vai fazer uma manobra que não é na hora, né, que precisa. Então, eu acho que esse senso de presença a vela traz, que a gente precisa nos dias de hoje, e essa responsabilidade na tomada de decisão. Porque quantas vezes a gente toma a decisão e a decisão é errada. Mas ali dentro do barco, é só você que é responsável pela decisão errada. Total. E aí isso traz um senso de responsabilidade, de saber o que você tem que fazer. Mesmo que erre, mas ali você também traz um aprendizado, né? E acho que é o primeiro mandamento do velejador, né? Só entra na água quem tá se sentindo seguro e quem tá se sentindo capaz. Ninguém vai te obrigar a entrar na água, né? E isso a gente esquece quando a gente vem pra vida. O Rei, isso você pode falar com bastante assim autoridade, né? Porque você teve uma experiência grande, principalmente como uma atleta da Confederação Brasileira, foi disputar Pan-Americano, teve títulos e etc, né? Como que é quando você chega nesse nível para você desempenhar uma performance que também você está sendo cobrada, entre aspas, né? E a gente tem essa pressão por fazer uma boa campanha? Olha, eu acho que essa pergunta é sensacional, porque assim, a história que a gente teve no Pan-Americano não foi o resultado que a gente esperava ter, né? E eu acho que a hora que você entra numa campanha, você tem que estar inteiro e o teu único dever é ganhar. Você treina e tá lá porque você tem que ganhar. E a pressão psicológica, ela acaba sendo muito grande, né? Então, a hora que você... E assim, para mim, aconteceram algumas coisas que foram curiosas e foram aprendizado. Um atleta de alta performance, a gente tá vendo aí agora, a gente tá vendo alguns atletas caírem, né, no choro, caírem na emoção, e a gente tentar normalizar isso. Mas do nosso lado, uma falha, um erro, cara, é fatal. Então, o que aconteceu? A hora que foram vários anos, foi quase um ano de preparação, né, pelo menos, sparring em Búzios, condições super difíceis, tivemos a chance de participar da Semana Pan-Americana em Kiel, então assim, eu nunca tinha velejado num mar tão gelado na minha vida. E fora que assim, eu brasileira, né, como é que eram os meus biquínis, como é que eram as minhas roupas, e chegava lá e era tudo saco estanque, eu nunca tinha visto aquilo, eu falava assim, gente, mas eu preciso de um negócio desse, morri de frio. Primeiro dia, eu falei, eu vou me virar, eu vou comprar uma roupa dessa, né, de tempo. Aí eu fiquei melhor. Mas para aquilo, a gente ainda, onde era a nossa raia, a gente tinha que passar o porto. E em condições de vento, de onda, de tudo. E aí chegava uma hora que eu pensava assim, gente, como é que eu vou fazer xixi dentro dessa roupa, né? Claro. E aí a gente olhava na água, tinham aquelas caravelas gigantes, acho que era isso aqui, desse tamanho. Eu falei, meu Deus, vai ter que ser na roupa mesmo. Mas enfim, que foi uma experiência
de mais ou menos uns 60, 64 barcos. Foram muito legal, a gente acabou acho que em quinto no geral. E aí lá fomos pro PAN. Chegando no PAN, começou a alimentação totalmente diferente, né? Porque você entra na vila, é uma alimentação bem distinta. E o que aconteceu? Eu enchei. Como mulher e velejadora, o ciclo nosso, né, de hormônio... Mas eu enchei 5 quilos. Caramba! E aí eu cheguei lá na equipe médica, eu lembro do Baby e falei assim, pelo amor de Deus, e a gente não podia tomar diurético, porque 6 meses antes você já entra na observação do antidoping, né? Então tudo que a gente toma tem que ter rótulo, tudo que a gente bebe tem que ter rótulo, todos os medicamentos a gente tinha que avisar o COB. Uau. E aí, quando eu cheguei nisso, fui lá para os fisioterapeutas, eles falaram assim, olha, seguinte, 3 dias você vai acordar e vai botar sua roupa de mais quente que você tem e vai correr com os judocas pra perder água. Rapaz, eu não gosto de correr até hoje por causa disso. E lá fui eu, pra perder água mesmo. Aí eu fazia a drenagem e passei a comer 3 dias com as ginastas de ginástica rítmica. Uau. Que elas tinham chefe de cozinha brasileiro, elas tinham a comida com menos sal... Pra eu voltar e me reequilibrar. E aí me deram uma dieta super regrada lá. Só que era um calor absurdo, de 38 graus. Então eu acordava pra correr numa sauna. Caramba! Né? E deu tudo certo. Né? E aí lá, você falou da performance, é aquela coisa de como é que você lida com dor. Porque todos os atletas têm isso. A gente agora tem também, né? Categoria Master. Por muito tempo a gente fica com ela. E aí tinha também essa história de volta para os fisioterapeutas e massoterapeutas. E aí eu fazia drenagem e massagem com remédio, né? Com remédio para dor. E aí eu fiquei muito próxima de Daiane dos Santos, porque ela tinha aquela questão do joelho, estava começando, ia fazer cirurgia, estava no pré-mundial. E nós éramos muito baixinhas e pequenininhas. Então, quando vinham as delegações, a gente tinha que estar na frente e as roupas sempre eram muito grandes, então a gente vivia ou na fisioterapia ou na rouparia. Sabe que ela foi dar uma palestra num evento, eu falei, olha, eu quero falar com ela. Não, mas quem é você? Eu falei, não, fala que é a Renata da Vela, do Pan de Santo Domingo, da rouparia. Aí ela voltou, ela falou, cara, eu lembrava de você. Então, acho que teve essa experiência, né? Então, a performance me colocou do lado de gente que eu nunca imaginei na vida normal estar, né? Então, a Vela dividia o prédio com o vôlei, dividia o prédio com o tênis. Então, Bernardinho realmente dá o toque de recolher. E a gente tem que ir dormir. Então, pra todo mundo. Para todo mundo. Tive chance, assim, de conhecer pessoas muito legais e ver que eu era o bicho diferente ali. Porque eu já tinha uma faculdade... Eu já estava, né? Já tinha tido até a minha primeira faculdade, eu me formei com 16 anos, eu trabalhava em hotel. Então, assim, eu já tinha uma história e aquelas pessoas estavam ali, muitas delas, só naquilo. Focadas naquilo. Então, eu tive um olhar, né? Eu saí da ilha para ver a ilha um pouco. E aí, o que aconteceu, né? Por que o resultado não foi aquilo que a gente esperou? E a gente levou muito tempo para falar sobre isso. Eu e o Baby, né? A gente teve uma manobra que, para mim, eu me desliguei ali. A gente estava a metros da linha de chegada. E foi uma manobra onde a Aibe nem tinha tanto vento assim e eu caí do barco. E aí, quando eu caí do barco, o barco veio, né? E aí, uma conjunção de resultados que não era para acontecer, aconteceu. E aí, por um ponto, assim, Guatemala precisava ficar atrás da Argentina, e aí aquela coisa toda, e não aconteceu isso, e aí por um ponto a gente perdeu. A gente estava com a prata, avisaram na televisão que a gente tinha ganhado a prata. Não tinha, né, essas televisões de transmissão ao vivo. Então, quando a gente chegou na praia, tava lá a cobertura, acho que era a Rede Globo na época. Mão, manda aqui, vocês ganharam. Não, a gente não ganhou nada, né? Enfim, foi para mim um trauma, uma tragédia. Eu tinha feito uma escolha de parar minha vida profissional para isso, né? Não me arrependo em absolutamente nada, porque eu acho que me deu muita escola. A gente voltou, ainda ganhamos o brasileiro depois disso. E aí eu voltei por questões mesmo de voltar para o mercado, ficar mais perto da minha família. Mas foi uma experiência, assim, muito rica, ao passo que muito custosa a hora que você vê os atletas de alta performance. Custosa em termos de, puxa,
é uma dedicação que a gente está vendo agora com essas coberturas mais oficiais. Fica mais próximo, né, dos atletas, Mas né? a gente não imagina o que é só passando por isso. E acho que assim, né, essa coisa de eu me lembro quantas vezes, por conta dessas oscilações de hormônio, que a gente às vezes, né, não pode ter um determinado pico de progesterona, quantas vezes eu não emendei cartela de anticoncepcional para competição. E muitas mulheres eu sei que fazem isso, né? A gente não fala sobre isso abertamente, mas assim, porque tem hora que... Teve um caso de uma atleta do vôlei que estava grávida e não sabia? Sim, teve. Né? E aí é um dos momentos, assim, que a gente fica melhor, né? Eu me lembro, quando eu descobri minha gravidez, eu tava tentando fazer uma meia maratona. Eu tava ótimo. Porque a força e a garra que a gente tem, mesmo na musculatura, no começo é bem forte. Uau! Que diferença, né? Que faculdade que você fez, Rê? Eu fiz hotelaria. Então, primeiro, com 16 anos eu me formei, na verdade, na escola. Então, eu terminei com 18 e aí depois eu fiz administração. Então, fiz hotelaria e administração, foram essas duas. Hotelaria tem uma que é lá em Campos do Jordão, isso, não é isso? Eu fiz essa, que é o Senac. Ah, que legal. Senac, depois eu fiz a FEA aqui em São Paulo. Eu tenho amigos que fizeram também lá. Depois vamos ver se você conhece um deles. E que aprendizado que você tirou dessa experiência da expectativa? Claro, como você falou, eu entendo isso porque assim, a gente entra num campeonato para ganhar. Porque se você não entrar num campeonato com essa mentalidade, nem vai. Né? Outro dia, conversando com o Bruno Prada, era isso que ele falou também. Se você não tiver com essa mentalidade, é melhor ficar em casa. E a gente vai mesmo, né? Mesmo às vezes sabendo que a gente pode ter outros desafios, tal, mas a gente precisa estar com esse mindset, né, ligado. E aí a gente, na hora lá, acontece o que acontece, e aí, né, no seu caso, que você acabou de descrever, qual foi o grande aprendizado? Eu acho que tem uma coisa que é assim, né? Primeiro, por que a gente levou tanto tempo? Primeiro, porque eu vou quebrar um pouco do que você falou, até aqui para eu não perder a minha linha de raciocínio. Eu acho que sim, todo mundo entra para ganhar, só que a gente esquece que, na verdade, a gente tem 3 lugares. O primeiro, o segundo e o terceiro. Né? O quarto lugar, que foi o nosso, o primeiro é a medalha de lata. Mas, é assim, a mentalidade tem que ser oposta ali. Porque a gente treina para perder. São só 3 que vão ganhar. E a gente esquece disso. Né? É só você ver. Eu estava conversando com um grande colega que foi da Atlética, é um super amigo meu. E ele falou, Rê, você viu o cara de Tuvalu? Quem conhece o cara de Tuvalu? Tuvalu é um país que é super pequenininho, é um cara que é um maratonista, o país eu nem sei quanto que é a extensão dele, de um lado a outro, uma ilha que está afundando por conta do avanço do oceano. E o cara, ele entra com a maior garra, mostrando a bandeira, né, na Olimpíada. Esse cara vai ganhar? Não. Só de estar lá já ganhou, né? Exatamente. Então eu acho que é esse o pensamento. Quais são os pequenos reconhecimentos que a gente precisa ter na vida para a gente não ficar olhando só a falha, né? Que incrível. Então, tem um lado também que é assim, até hoje, as crianças e os adolescentes e o vestibular, a gente é cobrado por uma nota alta e a gente passa se a gente vai numa média. Então, a gente se coloca nessa média. Como é que a gente quebra a cabeça da pessoa para falar, cara, você pode errar, tá tudo bem. Tá tudo bem não passar. Isso também é um aprendizado para você. Então, eu acho que a primeira coisa é tudo não terás. Acho que essa é a grande coisa, né? Tudo não terás. Poxa, fui para Mundial, fui para Pan-Americano. Baby é um dos técnicos mais exigentes do Brasil, né? Com um currículo gigantesco nas costas. Cara, eu tive a chance de aprender com ele ao longo da minha história, né? Então, puxa, se hoje eu sou quem eu sou, foi por essas experiências. E a gente muitas vezes olha só, né? Currículo. E aí a gente vai chegar a falar de carreira e liderança aqui um pouco. Mas assim, qual é o seu currículo? Você mostra só tudo aquilo que você conquistou e tudo. E assim, tá, mas como é que a gente... Quem que te fez? Quem nos fez foram as nossas falhas. Total.
Nossa, isso é incrível e nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes eu queria compartilhar aqui algumas imagens que você trouxe pra gente, que eu achei incrível, que conta um pouco em imagens o que você falou pra gente. E eu queria que você descrevesse um pouco aqui, por exemplo, essa imagem que tem o Baby, né, aonde quando foi. Gente, essa imagem, ó, vamos colocar, porque tem um monte de velejador assistindo. Essas imagens nem Comitê Olímpico Brasileiro tem, né? Então, essas imagens. Só aqui no Sailingcast. Só no Sailingcast. Hein? Isso aqui é exclusividade, hein? Eu postei algumas delas há um tempo atrás e todo mundo falou: meu Deus, que boa lembrança, tal. Então, isso aí foi o desfile de abertura, porque a vela começava não muito próximo, então a gente foi uma delegação que foi convidada a estar no desfile de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Então aqui são todos os velejadores, né? Tem o Santinho, o Baby, Alan Ader, e tem mais algumas aí, dá para passar. E aqui, então, foi no dia Foi no dia da premiação. Desfile. A gente tinha desfilado... Não, dia da premiação não, dia do desfile de abertura, perdão. Então, a gente tinha desfilado e sentamos no lugar onde era a delegação brasileira. Olha quem tá aqui, ó. Junto com outros atletas, né? Aí tem o Bimba, Daniel, o Robert, o Dante ali atrás. Né? Então, tem atletas, gente da delegação e... O filho do Robert tá a cara dele agora. Puxa, verdade! Né? Eu não sei se é o Lucas ou é o... Agora não lembro o nome o Eric. O Eric. O Eric, é a cara do Eric. Que legal. Isso também foi no mesmo momento ali do dia da abertura. Foi. Lá em Santo Domingo. Nesse mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Aí já era no clube, né? Então, olha que imagem incrível. Olha os barcos ali de vocês. As velas eram muito lindas. 755? 7755, isso aí. Lá. No final acabou que tinha uma foto lá que era pra gente, que eu tinha que ter comprado e era pra gente comprar, perdemos. Então, mas o mar era lindo. Acho que a próxima tá mostrando... Era uma marina pública? Não, isso era um clube. Era um clube? Era um clube. Lá em Santo Domingo. Em Santo Domingo, se eu não me engano, em Punta Cana. Pode passar a próxima, que eu acho que as próximas estão bem legais também. Que dá pra ver a corzinha do mar. Não tem mais? Então... Tem. Ué. Não chegou? Então depois a gente coloca aí só pra gente ver a cor da água. Não, tá aqui. E era muito lindo, dava pra ver tartaruga, umas tartarugas super grandes velejando, era gostoso demais. Ó, tem essa, que aí você vai ter que virar aí, Gabi. Eu tirei a foto, foi uma falha minha aqui, eu tirei a foto, mas não mandei pra você. E tem uma que tem... Aqui tá a água. Acha aí, Pedro. Aquela foto lá que tem aquela água cristalina lá. Aí você me passa ela, por favor. Então, aquela foto, você lembra, vocês já tinham corrido alguma regata? Foram os primeiros dias de regata. Chega lá, os barcos estão prontos para vocês velejarem. Os barcos estão prontos, né? Normalmente, quando é assim, campeonato grande, os barcos vêm da fábrica, a gente não pode mudar absolutamente nada. Então, a vela que vem é aquela lá. Os cabos também a gente não pode diminuir. A gente leva o nosso colete, no caso do hobby, a fralda, né? Que é o trapézio. E a nossa roupa do nosso corpo. O resto, a gente não pode mudar absolutamente nada no barco. E eu lembro que tinha cabo pra caramba, né? Porque... Você sentia uma diferença do que você treinava para aquele? Sim, e quando a gente vai para Mundial, eles trocam, né? É. Então, os barcos são iguais. Ah, tem essa, a gente velejando. Essa é onde? Essa é em Guarapiranga, na Guarapiranga. Aqui em São Paulo, na represa. Olha aí que incrível essa foto. Esse barco era o Fortuna, que era do Roger. Lindo. Aí, essa aqui, né? Isso, essa é da cor do mar. Pedir pro Gabi essa é da cor do pra mar. gente. E aí, eu acho que toda essa história, assim, né? Quando a gente tem essas experiências em grandes... Deixa lá um pouquinho nessa imagem, Gabi, por favor. Quando a gente tem essas experiências em grandes competições, né? E quando a gente está falando de barco que tem dupla, né? Que tem tripulação, a gente tem que estar muito inteiro com a dupla, né? Uma percepção de como é que a dupla tá, como é que o outro tá, né? E isso é tempo de treino, de água, né? Isso é tempo de treino, de água, e acho que tem um pouco de sensibilidade também nossa, sabe? De conexão mesmo, de conexão, né? nossa. Que tem que funcionar, né? Hoje, o Rods, que é meu amigo com quem eu velejo, a gente faz essas checagens, assim, ou eu, pelo menos, tenho que checar, né? Eu tenho os meus movimentos, eu chego no barco, a gente vai para uma competição, eu faço
um ritual, né? Eu tenho um ritual de olhar os parafusos, olhar as dobradiças, olhar o mastro, como é que tá, rever cabo, rever nó, porque a gente já passou por uns apuros também. Mas antes da gente entrar na água, a gente se olha e fala, e aí, como é que você tá? Descansou, não descansou? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tem que ser sincero. Claro, porque assim, um depende do outro, né, para voltar. Então, para ir, para voltar, né? Então, eu acho que essa coisa também, essa noção do outro que você precisa trazer para a vida, né? Que a gente muitas vezes entra no elevador, não dá nem bom dia, olha o celular. Acaba negligenciando até, né? Sim. E eu acho que, assim, muitas vezes entender aonde que tá a maior dificuldade da dupla, na manobra. E treinar essa manobra até lascar, não tem jeito. Não é assim no oceano também? Porque o nosso próximo nível tá justamente onde a gente erra mais, né? E tem uma coisa que é o seguinte, né? Hoje a gente já sabe que um time é um grupo de pessoas coordenado, com uma liderança responsável. Total. Né? Então, grupos de pessoas a gente tem montes aí. E o próximo nível na vela a gente consegue a hora que a gente azeita o negócio para que eles entendam que a responsabilidade de cada um ela é coletiva. Eu sempre brinco que um barco de oceano é um coaching de equipe a céu aberto, assim. Total. Porque você tá o tempo inteiro, cada um tem o seu papel, mas tá todo mundo olhando o todo da navegação, né? Uma orquestra. Não adianta a secretaria soltar, né, o pau numa hora errada do jibe, não adianta não caçar a vela na hora certa, não adianta o timoneiro estar entendendo onde é que as pessoas estão para poder fazer a manobra. Isso a gente vê cada vez mais, né, na vida do trabalho. Do trabalho, é verdade. Na vida real. E aí aqui essa imagem eu pedi para o Gabi deixar para a gente, porque eu queria explorar um pouco essa imagem justamente nesse sentido, né? Então assim, para quem conhece essa embarcação, né? Então já sabe, talvez o que eu vou falar aqui, mas para quem não conhece, então é um catamarã, né? Uma embarcação catamarã, um modelo Hobcat 16, e que é velejado com 2 pessoas, né? Aí vocês podem ver, então a Rê tá aqui na proa, e se não me engano é o Baby que tá, né? Como timoneiro. E aí, Rê, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sincronia que precisa ter nessa dupla, que é o que você estava falando como time, do momento que você sente que o barco já pediu para você sair no trapézio, que é um pouco antes do timoneiro, e aí isso acontece de uma maneira natural, quando já está, né, essa maturidade desse time, né, eu vou chamar de time, da dupla, né? E aí o timoneiro fala, pode sair, ou ele não precisa falar, ou você já sente sozinha. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu acho que isso varia muito de tripulação para tripulação, né? E eu velejei, depois que eu fiz a dupla com o Baby, tive a chance de velejar com o Tom, tive a chance de velejar com algumas outras pessoas. E eu acho que isso é muito de cada timoneiro, né? Na época o Baby é uma pessoa que, assim, a gente vai conversando e ele vai corrigindo e ele vai durante os treinos, né? Extremamente exigente. Mas durante a regata era muito light. No sentido de não dá pra gente ficar potencializando aquilo que não funcionou naquele momento, né? No treino tem que estar perfeito. Na regata, a gente está sujeito às intempéries. A sensibilidade que você falou, né? A hora que esse barco, justamente porque ele tem uma área vélica muito grande e um contato com água muito pequeno, né? Então ele responde muito mais rápido. É sensibilidade mesmo, e sim, tem que sair. Se você não sai, pode dar algum problema. O que a gente não quer, né? Inclusive. Aqui no Brasil teve algumas coisas. Então, assim, a gente não tem, nas regatas aqui no Brasil, a gente não tem a través, né? Então, assim, um pouco diferente. Mas ele não difere de um snipe, no sentido da sensibilidade e das manobras. Eu até digo que ele é um barco que tem mais independência nas ações. Então, o
proeiro consegue trabalhar com uma certa independência e o timoneiro também. Num snipe, num jibe, não dá, né? Para o timoneiro fazer só o dele e o proeiro fazer só o dele. Não Apesar de eu nunca ter velejado de snipe. Você né? precisa de trocas ali de mais sincronia. Exatamente, né? E o hobby ele fica mais independente nesse sentido. Mas ainda assim, o que acontece aqui? É um barco muito rápido. Então a resposta dele é muito rápida. Né? E eu não tô nem falando do próximo nível olímpico dele, que é o NACRA, que eu acho que aquilo ali, assim... Hoje a gente perdeu esse barco como Pan-Americano e a gente esvaziou a classe. A verdade foi essa. E a gente tem uma dificuldade muito grande, que é como é que a gente prepara tripulações para catamarã, se a gente não tem o catamarã hoje como uma opção de vela jovem. Essa é a minha maior dor, porque é um barco legal. Muito. E a gente provoca a criançada, né? E quando a criançada... Não, a criançada, não vou andar nisso, esse negócio é de velho aqui no clube, no Ixa. Uau. Ah, de velho, vamos ver se é de velho. Aí eu venho lá, amor, tchau, andei naquilo. Eu falei, e aí? Pergunta número 1, é de velho ou não é? Não é não, é de louco. É uma delícia. Então eu acho que como a rapidez, né, a agilidade dele, se você não sair e não tiver essa sintonia, pode dar, é claro. Tudo tem salvação, tá, Lê? Tudo tem salvação. O negócio é o nível de profissionalismo que você quer colocar nisso. Você acha que o Hobby É um barco... Desculpa eu te cortar aqui, mas é um barco para lazer sensacional. A gente vai em qualquer hotel de beira de... né, que tem lago, que tem tudo, que acho que aqui não pode falar nome, mas assim, usa catamarã como barco de lazer e tá tudo bem. Como é que a gente não... por que a gente não consegue ter mais, sabe? Eu acho que é isso. Que nome que você queria falar? Não, esses clube médios todos, eles usam o hobby. Eles usam aquele hobby sun, aquele gordinho, né? Sei, que é aquele todo bochechudo, que é bem que eu acho tranquilo. que ele é de plástico injetável. Exatamente, né? esse aí mesmo. Tinha um desse na ilha. Você acha que o Hobby Cat é uma escola boa para qualquer barco depois, quem veleja de hobby? Não, acho que um catamarã é diferente de um monocasco, muito diferente, né? Acho que o princípio é o mesmo. Você tem que dar o bordo para chegar na boia, dar o jibe para voltar. Mas cara, o leyline é diferente, a forma de velejar é diferente. É um barco que você pode deixar ele escorregar, que você, na velocidade, você cambando no leyline, você resolve. Cara, tenta fazer isso num monocasco. Não dá. Não dá, né? Mas algumas técnicas do monocasco, quando a tripulação tá bem treinada e a gente coloca no catamarã, funciona muito bem. Como, por exemplo, via rajada, vamos tentar pegar. Se o bordo tá lindo, cara, você ganha um pouquinho na frente, sabe? Essa é a minha percepção, assim, de velejar tanto nesse barco e em outros, né? Eu acho que... Vamos para mais imagens. Tem mais uma aí que... essa foi o mar. Essa lá... lá em Santo Domingo. Esse era o barco. Você que tirou essa foto? Foi, com uma... Nem lembro mais, mas era... no seu barco. Era aquelas fotos mesmo, de filme, que a gente não vê mais, para revelar. Maravilhosa. Era muito bonito esse mar aí. Incrível. Vamos falar um pouco da tua história e vamos usar aqui um recurso do nosso amigo Roberto Godinho, que esteve aqui a semana passada, que é o idealizador do Netvela. Você que não assistiu aí, assista episódio número 50, que foi da semana passada, quarta-feira. E a gente falou bastante sobre a era digital na vela, né? E a importância dessa era digital. Então, eu só estou deixando aqui um spoiler para você que não assistiu, para ir lá, episódio 50, e assista. E a gente vai passar aqui um pouquinho sobre isso. A gente entrando aqui no portal do Netvela, a gente consegue ter o histórico, ou deveria ter 100% do histórico de todos os atletas, né, em suas competições. E aí eu queria te convidar para a gente fazer uma pesquisa aqui em tempo real, junto com você.
E para isso a gente clica ali em velejadores, que o Gabi já clicou, e a gente vai colocar o nome aqui. Pode Renata. colocar completo aqui. Coloca Renata, Gabi, por favor. Renata, porque aí vai direto nela. M-E... N-E-G-H-L-O. Não, M de Maria E, N de navio E, isso. Meneghello com H agora. Isso. E-L-O. Aí, pronto. Pronto. Aqui, peraí, deixa aí um pouquinho. Você consegue ampliar um pouco essa imagem pra gente? Aí, olha que legal. Então a gente fez uma pesquisa através do nome, mas daria para fazer outras pesquisas aqui. Que bom que a idade ficou sem aparecer. Tá ótimo. Não, a gente não divulga a idade aqui. Mas vamos lá. Vamos então, agora aqui então a gente tem a atleta, porque as regatas e competições e eventos que você participou, teoricamente deveriam estar aqui no NetVela. E a gente vai fazer um teste juntos. Vamos lá. Não, lá apareceu a idade. Poxa, você é novinha, Rê. Tá tudo ótimo. Novinha. Master. É lógico. Tudo bem. Vamos lá. Aqui, ó. Olha só o que a gente já traz, que já vem aqui na primeira página, ó. Classes, Hobbycat 16 e Snipe, onde você tem 14 títulos no hobby. 14 eventos, 7 títulos, 7 primeiros colocados e uma segunda colocada de hobby. 8 eventos em Snipe, sendo que uma terceira colocada. É isso, Rê? Vamos ver aqui. Clica em competições, por favor. Eu acho que Sim, tá certo. Hobby, Snipe, Oceano não entra aí. E isso tá mais atualizado, né? Então, são os barcos e todas as competições que eu faço com rods de quando eu recomecei a velejar. Isso, e aí eu queria que a gente vá começar lá de baixo para cima, Gabi. E a Georgia, né? Que é minha timoneira do Snipe. Na Olha aqui, ó. Feminina. A gente tem o seu primeiro. O que tá aí do Baby. Né, registrada. Foi em 2003, Rê. Foi. É isso mesmo? 2003 foi oficial, né? Mas eu comecei antes, a gente começou a velejar antes. Eu e o Baby foi antes. Mas teve 2002. Regatas já antes? Teve antes, mas não entraram aí. Godinho, você precisa atualizar isso aí. Então, mas não vamos culpar não, porque a gente foi atrás da BCHC e algumas coisas não sei. Acho que teve coisa aí que se perdeu no meio do caminho. Mas isso é muito legal. Mas esse foi o brasileiro que a gente levou, né? Primeiro lugar. Aqui, ó, posição geral primeiro com 35 barcos. Foi pós-PAN, foi muito louco, muito legal esse brasileiro. 107.673. Isso, e aí depois eu voltei ao hobby, em 2020. Então, é isso que eu queria te perguntar. Então, vamos lá. Foi esse espaço, Rê? Eu tive esse espaço, depois a vida me chamou esse espaço, né? Ainda bem. Então, teve aí um casamento, filhos, maternidade... E a própria vida profissional, porque eu tentei viver do esporte um pouco. Vamos fazer patrocínio de barco, vamos fazer alguma coisa. Eu morava já na Ilhabela, né, há um tempo. Mas aí não era isso, assim. Eu percebi que eu tinha um outro chamado. Eu voltei para a empresa, né, voltei a trabalhar. Então, eu fui uma executiva de marketing no mercado de bens de consumo, em especial bebidas alcoólicas. Uau! Então foi Diageo, eu tive uma rápida passagem pela Alpargaça, mas Diageo, Bacardi, Fenza, que é a engarrafadora da Coca, e depois Heineken, e aí veio, né, nesse meio do caminho, a maternidade. Então, assim, logo que eu já virei essa executiva, às vezes eu velejava de oceano. Então, velejei na tripulação feminina da Valéria Ravani. Aí, velejei em alguns barquinhos. Não. De oceano eu velejei um pouco. Continuou indo pra água. Fiz algumas alcatrazes por Boreste, assim, algumas que eu não gostaria de lembrar, mas... Porque boiou muito. Nossa, e aí eu recomecei em 2000, na verdade foi em 2019, que eu tava no clube com um dos meus filhos, voltando com Day Sailor e entrando no clube. E de repente eu vi o Rods montando um 16. Eu olhei aquela banana novinha ali, eu falei assim, gente, esse barco novinho. E aí o saudoso Adilson tava junto, que era um marinheiro muito querido, né? Que não tá mais aqui, mas...
E aí ele falou assim, aí ele pediu ajuda, ó, Dilson, me ajuda aqui a colocar essa carreta no barco. Ah, não, já vou levar ela ali, eu já vou. Ah, você falou Aí eu olhei e falei, não, peraí que eu te ajudo, João, segura o barco aqui. Não, é muito pesado pra você. Eu falei, não, eu conheço, pode deixar. É pesado, mas pesado o quê? Não, eu conheço esse barco, eu fui proeira desse barco. E aí ele falou assim, você foi proeira desse barco? Eu falei, eu cheguei a velejar com o Baby. Com o Baby? Aí vem a primeira pergunta do velejador, qual que é? A primeira pergunta do velejador. Depois que você fala oi, é quanto você pesa? Ah, claro! É verdade. Quanto você pesa? Eu falei, bom, eu não tenho peso de quando eu velejava, né? Mas eu posso chegar lá. Ele, pô, vamos trocar telefone. E assim começou, né? Toda essa história. E, na verdade, o Rods é um super velejador, assim. O cara conhece tudo de vento, veio... de outras iniciativas, que né? Coisa. Elas de wing, kite, essa e tudo classe mais. do hobby e é aí maravilhosa. Começou, assim, ele falou, pô, vamos tentar ver se dá para velejar. E aí a gente começou realmente a reaprender, né? Porque ele conhecia de alguns barcos e eu conhecia muito desse. Então, como é que a gente funciona, né, junto? Eu lembro de um treino que o Baby, primeira vez no mar, o Baby foi treinar a gente na água. Ali a gente capotou, eu acho que umas 7 vezes. É? Eu lembro do Baby. Uau. Agora que você virou mãe, você tá com medo? É, isso mesmo. Vira mãe pra você ver o que acontece. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Aí eu lembro, a gente... Como é que você tá? Eu falei assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas olha... aqui dá pra gente pegar mais leve. Não, vamos aprender a andar com esse negócio. Caça isso aí. Olha, a gente ficou cansado um dia inteiro de descapotar esse barco na ilha. E aí, como é que vocês faziam? Tinha um cabo de desvira? Não, que já o hobby tem que ter um cabo de desvira. Ficava com o cabo de desvira ali. Isso é EPI do Hobbycat, assim. Não tem como não ter cabo de desvio. Né? E aí, virava fácil? Desvirava fácil? Sim, porque você sabendo colocar os dois pesos, né, das duas pessoas, ele desvira fácil. O negócio é que tava vento, então ele desvirava e virava pro outro lado. É isso que eu ia falar. Né? Então, assim, tem essas... A gente passou uns perrenguinhos aí em Fortaleza disso, de descapotar e capotar pro outro lado. Mas acontece, né? Só capota quem tá... quem tá velejando. Então... Quem tá velejando. Vamos ver um pouquinho mais para cima, porque aí eu quero ir direto nos títulos. Aqui mostra os campeonatos, joga lá para cima. Aí depois teve algumas iniciativas de snipe também. Vai lá, então, vamos assim... clicar aqui, ó. Títulos, isso. Aí, agora roda para baixo. Vamos lá, aqui. Aqui a gente começa, ó. Você foi tetracampeã paulista de hobby. Pois é, isso aí a gente tá mandando bem. Temos o próximo. Parabéns, aí agora. Na represa. Ano passado foi a gente é chamado de campeão. represeiro. 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 Tá segurando o título, hein? Quem ficou em segundo? Você lembra do ano passado? Puxa, você vai me pegar. Não lembra. Aqui. Foi Quem? Claudinho. Foi o Claudinho? O Claudinho Paulista. tá ficando freguês. Não sei se o Claudinho correu Paulista. Bicampeã na semana de vela. Semana de vela, foi. Essa semana de vela aí foi linda, 2025. A gente ganhou de todo mundo, hoje tava super bem. Mas no brasileiro não foi aquilo tudo. Vamos lá. Brasileiro foi um título 2003, que foi com o Baby. Teve mais? Campeão? Sobe um pouco. Não, aí foi vice. Não, com o Rods aí a gente foi vice. Fomos vice, 2 anos atrás, 3 anos atrás. 3 anos atrás, que a gente... Essa aí também, essa aí a gente ganhou 7. Essa súmula vale a pena abrir. Será que dá pra abrir? Essa súmula, se der pra abrir, Clica essa foi uma regata. Aí, essa foi uma regata muito diferente, assim, porque a gente pegou as condições do Guaíba um pouquinho antes da enchente. E então tava, assim, muito difícil de velejar. Calma aí. Mas a gente se achou ali e ganhamos praticamente as 7 regatas e perdemos a 8ª. Só que a gente perdeu a 8ª, porque a gente falou assim, nossa, vamos ver uma rajada. Tá vindo uma rajada ali, vamos, no popa. A gente só precisava chegar. E aí tinha alguém muito perto.
Não, ninguém perto. A gente foi na empolgação do estamos em quinto, não, vamos tentar ganhar mais essa. A gente já tava ganhando o campeonato, entendeu? A gente tava com a Bibi número 1. Mas aí chegou em qual colocação? A gente ficou em segundo, porque aí conjunção Não, de resultado, dessa aí. Você chegou em quinto e aí o cara que tava perto na... A gente foi tentar pegar a rajada e a gente capotou. E a gente descapotou e chegamos em 13º. Resultados, ó. 36 barcos. Isso aí. 8 regatas. Isso aí. Vamos aí ver o o Frei resultado. Vamos ver se passou. abre O aqui. Frei e a Geisa passaram. Vamos lá, Porto Alegre. Essa foi uma regata bem legal. Olha lá, o quarto. Primeiro. Caramba! O terceiro. E aí vocês somaram 29. A última lascou. E ó, e a campanha do Felipe e da O Frei Geisa? chegou em primeiro, 2, entendeu? 3, e a gente precisava 6, chegar 5. em... Caramba! De novo, acontece. Olha só. É isso aí, olha aí, ó. Netvela te trazendo todo o histórico. Netvela lembrando dos históricos. Isso eu acho muito legal, que é um assunto que a gente conversou semana passada, porque a gente vai criando o legado. A gente precisa ter essa cultura, eu acho, porque quando a gente não tem memória, a gente esquece rápido as coisas. E aí como é que a gente faz para inspirar as próximas gerações? Então, a gente registrando, a gente tendo a informação, e eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa criar os nossos heróis. Então, para mim, né, ter você aqui conversando comigo é uma super honra, porque você é uma herói da vela brasileira, sem dúvida. Com todo esse histórico e tudo que você contou para a gente até agora, é uma inspiração. É um herói da vela que inspira as próximas gerações. É isso que a gente precisa, porque a gente não tem essa cultura no Brasil, infelizmente. E não é só na vela, em todos os esportes, né? A gente fala do basquetebol, quando a gente fala do Oscar, quem que conhece o Oscar hoje em dia? Se fala em Oscar, ninguém sabe quem é, né? O maior cestinha da história do basquete mundial. Então, é uma pena isso, né? E eu gosto muito de usar uma referência que é a NBA. Eu adoro assistir a NBA. Porque eles entenderam como é que faz esse ciclo girar, né? Eles estão sempre investindo no basquete universitário, ficam de olho, todo ano tem uma peneira, sai os melhores, começa a alimentar já a NBA, vai para o profissional. E aqueles que passaram por essa história, eles estão lá. Hoje tem o Hall da Fama lá da NBA, maravilhoso. E todo jogo, no início, eles trazem um jogador que está lá na arquibancada, lá assistindo, né? Geralmente na primeira fila faz uma homenagem pro cara, tal, e aí ele tem os anéis. Então, assim, vão criando os heróis. E eu acho que uma maneira que eu tento fazer isso é convidando vocês para participar do Sailingcast, para poder dar esse espaço, não só para o espaço tradicional que a mídia traz, claro, para os nossos velejadores queridos que fizeram história também, são nossos heróis, que é o Robert, que é a turma aí, né? Torben, Lars, né? Mas, e vocês, que também são nossos heróis e que inspiram as próximas gerações? Então, acho que falar um pouco do propósito do Sailingcast e agradecer mais uma vez você estando aqui. Para mim é uma honra. Muito legal, né? Obrigada, Lê. E a gente não se enxerga nesse lugar, né? Muitas vezes. Entendeu? Porque eu sempre tive gente maior do que eu, porque eu sempre olhava e falava assim, caramba, né? Eu tô aqui, mas eu não comecei no AP. E então eu também fazia um pouco de minha culpa nessa história. Não, eu não sou tão boa porque eu não comecei do AP. E isso não tem nada a ver, né? A verdade é essa. Eu acho que inspirar pessoas e inspirar novos velejadores é uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer, não só na vela, mas na vida. É assim. isso. E da vela, eu acho que tem um ponto que eu acho importante a gente olhar. Eu entendo isso que você falou da NBA, mas eu acho que na vela a gente não tem que formar e ter a mentalidade de formar campeões. Se a gente conseguir, vai ser ótimo. Mas a gente tem que formar bons tripulantes.
Porque a gente tem uma escolinha de base, que é o OP, que a criança já aprende a velejar no individual. Tudo bem, tá tudo certo, né? O próximo passo, que é a vela jovem, é uma vela que já é coletiva. 420, né? O próprio Snipe, 29er e por aí vai. E quando a criança tá no timão, né, a gente tem que já incentivar que, olha, a gente está carente de bons tripulantes no oceano. É verdade. Então, porque assim, a gente não está treinando esses bons tripulantes. A gente está focando em campeões. Então, eu acho que eu deixaria essa coisa para a gente pensar, né? Temos vários clubes de vela aí muito fortes em competições, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? O próprio Rio Grande do Sul. Como é que a gente precisa formar? O que a gente precisa fazer para formar bons tripulantes? Para que a gente tenha essa vela, para que a gente perpetue isso. É isso aí. E a gente tem projetos e iniciativas lindas, né, da periferia, tentando trazer, né, Laís Guimarães com Navegando nas Artes. A gente precisa também, como clube privado, pensar no entorno e nas comunidades. Porque os grandes investimentos em grandes atletas talvez não venham dos velejadores dos clubes. Talvez venha da peneira. Sem dúvida. E eu acho que a gente não está usando muito bem essas peneiras, sabe, nesse esporte. Tudo bem, é um esporte mais elitizado, é um esporte que dificilmente está na TV, porque a gente não consegue olhar, né, e ver e aí causar esse interesse. Normalmente a gente está em terra e aí vai para longe, quem está em terra não vê a gente. Vamos começar a mudar isso também, então, né? Eu acho que esse é o meu convite, sabe? Porque para a gente trazer mais pessoas, a gente não só precisa pegar na mão mesmo e falar, vem que é legal, mas quando a gente não puder, fazer esse olhar e esse convite. E aí fica a provocação para a CB Vela, provocação para a Net Vela, provocação para os clubes, né? Eu, Ixa, que tô lá dentro, para o Selincast. Cara, como é que a gente É isso aí. muda a gente essa precisa mentalidade? se juntar, fortalecer a comunidade. Então eu até vou aproveitar a sua provocação, eu vou convidar você que está assistindo para assinar o Selincast, compartilhe o canal do Selincast. Se você é da comunidade, a gente precisa fortalecer essa comunidade e a gente só fortalece a comunidade junto, né? Porque aí a gente vai entendendo os interesses, vai entendendo os desafios, né? Eu fiquei pensando aqui, vamos criar um Optimist que precisa de 2. Pronto, vai ter o timoneiro e o proeiro, sei lá. Não, né? Que não cabe, né? Vai afundar esse negócio, 75 né? quilos. Mas são essas coisas que a gente precisa começar a entender que são inerentes da modalidade. E você falou uma coisa maravilhosa, que tem um exemplo aqui do Flávio Canto, do judô, que tem um projeto maravilhoso lá no Rio de Janeiro, da onde saiu a nossa medalhista de ouro, que é a Rafaela Silva. Exato. Né? De um projeto social né? Que acontece no Rio de Janeiro. Então, assim, são esses exemplos que a gente tem que pegar e olhar. A gente tem a própria iniciativa do Alex, né? Do Alex Cool, que veio do projeto da ilha e tudo mais. Mas mundial. Assim, isso ainda é pouco, perto da potência que a gente tem. Se você pegar o continente do Brasil, a gente, acho que, se não me engano, a extensão continental nossa, a quantidade de mar que tem, não é pra gente só ter isso de gente velejando, entende? Culturalmente, né? O Rê, vamos falar de um assunto que eu acho maravilhoso, que foi também um dos motivos que eu quis te trazer aqui. Você falar um pouquinho pra gente sobre organização executiva e como é que você chama? Psicologia mental? Segurança psicológica. Segurança psicológica. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que tem uma correlação em uma coisa entre a outra, né? Que eu acho que é por isso que você criou isso. Eu queria que você contasse e falasse um pouco pra gente sobre isso. Então, hoje eu atuo na área de desenvolvimento humano, na área de desenvolvimento de pessoas. Eu não estou mais no marketing de bebidas, né, de bens de consumo. Então, eu fiz uma transição de carreira. E quando eu fiz essa transição de carreira, eu fiz algumas formações. Então, hoje eu trabalho com times, equipes e executivos para desenvolver competências de relacionamento. Então, como é que a gente faz as pessoas se confiarem dentro de uma equipe? Como é que a gente traz o tema conversas difíceis para a mesa? Como é que a gente trabalha em cooperação, em colaboração, para a gente ter um resultado que nem a gente sabe que a gente precisa chegar lá?
E um dos temas que é a minha base é um tema que foi muito estudado por uma liderança de Harvard, que é chefe da cadeira de liderança de Harvard, que é a doutora Amy Edmondson, que ela cunhou o conceito de segurança psicológica. Então, segurança psicológica é um ambiente que se cria dentro de uma equipe, que não é como se fosse um campo que se cria, aonde as pessoas podem ser elas mesmas, aonde as pessoas podem errar e falhar sem que isso seja julgado, né? Sem que ela seja punida por isso. Uau! E eu sou uma das especialistas, fiz formação nisso, então hoje é um dos temas muito falados dentro das organizações e das empresas, que é como é que a gente normaliza uma falha que não é uma falha crítica, né? Estamos deixando isso bem claro aqui. Uhum. E faz isso ser um modelo de aprendizagem novo. Porque ninguém acorda de manhã e fala, nossa, eu vou fazer um negócio para tirar o Alexandre, né? Tirar o Alê do sério. Ou eu vou hoje fazer um negócio e vou errar. Vou errar essa planilha, vou botar o número errado. Ninguém faz isso. Não é intenção, mas acontece, né? Então, e aí, o que acontece, né? Por que a segurança psicológica tem a ver com a vela e com onde é que eu fiz essa correlação? Eu comecei a estudar e ver esses movimentos desses barcos de oceano e falei, puxa, como é que a gente, né? A gente já tem aí várias iniciativas mesmo lá o pessoal da BL3 que faz já essas histórias, né? Com veleiros e pessoas. E eu participei no começo quando o Pedro estava praticamente começando essa história de levar empresas, né? Para velejar. E qual que era o meu papel na época? E se ele estiver ouvindo aqui, ele vai até lembrar. Eu era uma das pessoas que recebia quem nunca tinha pisado no barco, né? Para ficar ali mais tranquilo, né? Explicando o que ia acontecer e estando mais perto da pessoa. Então, a gente tem alguns elementos que nessa segurança psicológica são importantes, que é pedir ajuda, que é assumir risco, que é lidar com problema, que é apreciar o outro. Então, são coisas que dentro de um ambiente da vela a gente já pratica. E aí eu fui descobrir um estudo, né, de uma universidade em Londres, que ela trouxe o seguinte, a vela como um mecanismo de coesão de jovens adultos. Por quê? A hora que você coloca esses jovens dentro de um ambiente onde você tem onde você não tem um equilíbrio, né? Então, assim, você precisa lidar com o equilíbrio, você precisa lidar com um contexto diferente de vento, você precisa lidar com a natureza que tá ali, com a maré que tá ali. Automaticamente o ser humano faz um clique e se ajuda. É automático. Uhum. E aí eu volto a gente na pandemia. Uhum. Quantas ligações você não fez para um idoso do seu prédio e falou, eu vou no mercado, você quer que eu te compre alguma coisa? Né? É o clique. Então, a vela ela tem esse poder de que uma vez colocando as pessoas dentro do ambiente desconhecido, elas automaticamente se conectam. E a gente está conectando elas com aquilo que é mais primitivo, que é a conexão com a natureza. Então, hoje, se a gente tem esse mundo complexo e se a gente tem tanta angústia, tanta ansiedade, pessoas adoecendo no mercado de trabalho, mais de 700 mil pessoas afastadas por burnout por ano, é porque a gente está desconectado. E quando a gente vai para as organizações, os desafios são muito grandes. Assim. A gente está numa era que a gente vai precisar exigir das pessoas novas inteligências. E muitas organizações, a gente está passando por uma reformulação também de sistemas com inteligência artificial, que a gente sabe hoje que um funcionário está lá porque ainda não existe um sistema que faz aquilo que ele faz. A hora que tiver, a função dele não vai mais ser necessária. Para onde a gente vai colocá-lo? Né? Então, são discussões que estão em pauta que a gente nunca teve que parar para pensar. Então, tem organizações que acordam de manhã e falam, olha, sabe esse layer aqui de diretor ou de gerente? Talvez a gente não precise, então vamos reformular. E esse é o momento de fazer isso. Né? É o momento porque a gente tem muita incerteza do próximo passo. Só que, como é que a gente diz isso sem traumatizar as pessoas? Uhum. Então, eu entendo muito que essa história, né, da segurança psicológica, a gente trabalhar time a time, é um nome que assusta. Então, muitas vezes a gente fala, cara, como é que a gente vai trazer autenticidade para esse ambiente? Como é que a gente vai fazer as pessoas colaborarem mais? Como é que a gente vai fazer um resultado de performance mudar de nível?
É através do diálogo. Então, quando eu falo que um barco à vela é um grande processo de coaching de equipe, um coaching de equipe você tem vários membros de uma equipe, cada um no seu aspecto individual, todas olhando o todo. É como se cada dedo precisasse olhar uma mão. E a gente vive isso dentro desse ambiente náutico. Então é um paralelo muito feliz a hora que a gente traz esses mecanismos. E eu tive a chance, pelo Instituto de Segurança Psicológica, de fazer um trabalho que foi num desses Clube Meds da vida, com um grupo de executivos. E a minha maior dificuldade era ali, né? Muitas pessoas, a grande maioria, nunca tinha colocado o pé num veleiro. Então, eu fiz uma super parceria com a náutica, de como é que a gente ia conduzir aquilo. E as pessoas, de novo, qual que é o primeiro mandamento do velejador? Você só vai para a água se você quiser. Eu não ia poder obrigar as pessoas todas a participarem, né? Então, foi um trabalho muito rico. E depois eu fui apresentar isso junto com a business partner de RH da empresa, nesse congresso. E eu acho que assim, a gente só ganha, né? Quando a gente consegue trazer para as pessoas a responsabilidade de criar esse ambiente. Assim, o que você fez diferente que você tinha dificuldade de se relacionar com fulano em terra e ali a comunicação fluiu? Como você estava, né? E hoje eu acho que o chamado das organizações para as lideranças é que as pessoas que esses líderes estejam mais conectados com quem eles são de verdade. Porque a hora que você... a gente estava até lendo um último artigo que saiu na Harvard Business Review que faz esse convite, né? Você, liderança, tem que ser você mesma. Porque a hora que você descobre o teu potencial, você vai entender por que você, muitas vezes, faz as coisas da forma que você faz e não da forma que você poderia fazer. E a hora que esse gatilho estiver na mão das pessoas, a gente consegue fazer uma evolução de uma cultura organizacional, uma evolução de um time. Que incrível. Nossa. Tá fazendo sentido Total. isso, Ale? Porque quando a gente vai pra vela, a gente legal. vê isso. Quer dizer, poxa, vamos hoje aqui, tem uma tripulação de oceano. Cara, vamos treinar bordo. E isso eu fiz também, a gente faz hoje. Eu faço com Rose, mas aprendi com o Baby. O que a gente vai treinar hoje? Putz, a manobra tá ruim, é bordo. Tá, como é que vai ser o treino? Marca aí, 2 minutos no timer. 2 minutos bordo, 2 minutos bordo. Mas e a rajada? Não, é 2 minutos bordo. Tendo rajada, não tendo rajada. Como é que traz isso pro dia a dia? Vamos fazer o projeto, vamos lançar. Pivotou, errou, volta, começa de novo. O Rê, eu tenho uma pergunta que está se formando, na verdade, várias perguntas na minha cabeça vêm, né? Mas qual é o apetite das organizações? Porque, assim, é incrível isso. Eu sou super, assim, entusiasta desse tema, eu acho maravilhoso. E eu a vida inteira usei o esporte como uma metáfora na minha vida pessoal e profissional. Né? Quem me acompanha sabe que o meu esporte que eu comecei como criança, você foi o balé e o meu foi o judô. E aí foram muitos anos também e tal, mas e aí a vela veio depois de adulto. E acabei me apaixonando por esse esporte também, mas sempre foi mais recreativo para mim. Né? Mas o judô eu me dediquei como performance, né? Lutei pela seleção também. Legal. E tal. E aí eu usei sempre essa metáfora, né, do esporte como algo que me ajudasse na minha carreira profissional, que eu também vivi o corporativo, só que dentro do segmento de tecnologia. E a gente sabe que o mundo corporativo, ele é, vamos dizer aqui assim, sem cortes nenhum, uma máquina de moer carne, né? Só que se a gente faz um paralelo, a gente entende que também dentro do esporte de alta performance, a gente não muda muito. Eu passei por isso, acabei de contar. Não exato. A gente, tem dores, às vezes lesões, né? E tem que ganhar. E tem atletas aí, você pegar o Xuxa, ele teve que operar não sei quantas vezes o quadril. O próprio Robert. O Robert também. Então, assim, né?
É dolorido. Agora, quando a gente está dentro de uma organização, para a gente chegar nesse nível que você descreveu, que eu acho que dentro do esporte talvez a gente seja forjado de uma maneira a ter que ir para esse caminho, porque senão não tem resultado, né? Ou você abandona de vez, fala assim, meu, não dá, porque não funcionou essa tripulação e abandona. Ou tem que dar certo. Então, assim, não tem muita escolha no esporte. Numa organização, muitas vezes aquela situação ela fica naquele limbo que aí a gente fala de meritocracia. Será que tem mesmo? Será que não tem meritocracia? Será que eu posso ser eu mesmo de verdade? Será que se eu errar as pessoas... Será que eu vou ser realmente perdoado? Ou será que eu posso ser eu mesmo? Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com startups e as pessoas têm uma cultura diferente. Startup fala o seguinte, vai errar, porque você vai errar, mas tem que corrigir rápido. Então já é uma cultura um pouco diferente dessas outras organizações. Por isso vem minha pergunta. Qual é a sede real dessas organizações mais maduras, né? Dar esse passo que eu acho maravilhoso que você falou. Eu concordo com você que não é algo para todas as organizações, mas sabe onde está a sede? É só olhar para quem está vindo. Então, quando a gente olha Millennium, quando a gente olha Gen Z e quando a gente olha geração Alpha, são gerações que eles têm vieram de outros históricos, né? E têm outras necessidades. Eu fico olhando hoje os meus filhos, né? As crianças 15, 16, 17 anos, elas não conseguem entender valor num trabalho burocrático de uma grande organização. Então, quando a gente pensa nessas grandes organizações e no futuro delas, um trabalho de equalização de cultura e evolução de cultura, ela vai ser necessária, porque senão não vamos conseguir colocar essas novas gerações no mercado de trabalho da forma que nós fomos acostumados. Não porque é errado, mas é porque é uma geração que precisa de sentido. E talvez esse seja o chamado até para nós mesmos. Né? Por que a gente se conecta tanto com esse esporte? É porque a gente consegue encontrar um sentido. A gente consegue se ver nele. A gente consegue se conectar com a gente. Então, eu acho que assim, não é algo que todas as organizações estão preparadas, né, para trabalhar temas como esses sensíveis. Quando a gente vai para uma organização, a gente trabalha time a time, porque, enfim, essa segurança psicológica foi testada pelo Google, que foi estudar como é que as performances dos times aconteciam, por que algumas pessoas com a mesma capacidade intelectual performavam melhor, né, em times e outras não. Então, eu acho que tem um convite que é assim para as organizações de hoje. Não vamos olhar só o indivíduo. Tudo bem, fazer um assessment para poder entender quais são as potências dessa pessoa e tudo mais, sim, mas a gente precisa olhar como é que ela trabalha também no coletivo. Porque às vezes ela só está no lugar errado, né? E acho que tem o chamado da responsabilidade. Você quer estar aqui? Se a organização consegue deixar claro os objetivos e deixar claro as metas, poxa, a escolha de cada um tá ali. Né? Então, esse chamado também para ter a clareza da carreira. Cara, Renata, chega aqui, não tô aguentando, não aguento mais essa empresa, quero fazer uma transição, né? Que às vezes são muitos dos pedidos dos executivos. Legal. O que você precisa conhecer aí que você ainda não conheceu? Ou o que você espera encontrar lá fora que você não está conseguindo executar aí? Qual que é o teu próximo passo de carreira? O que você imagina, né? Por que isso faz sentido? Por que é importante olhar para isso agora? Total. Por que você entende que essa transição precisa ser agora? E aí você vai atrás, né? O que te faz feliz? Que muitas vezes se a gente não sabe o que faz feliz, para a gente direcionar uma carreira, a gente pode também olhar para aquela nossa maior dor. Aquilo que mais incomoda a gente,
é aquilo que a gente vai querer resolver no futuro, sabe? Então, não sei se eu te respondi aqui, falei muito, mas o chamado das organizações vai vir e vai vir, Total. olha, a cavalo, porque essa geração nova precisa chacoalhar a gente, porque a gente está vendo que do jeito que tá, o mundo não vai andar. Total, não. O que você falou faz muito sentido. Então, assim, dá para entender que a gente tem um problema eminente pela frente se as organizações não começarem a se preocupar com isso, né? Porque a turma não vai querer entrar nessa máquina de molecada. E a gente tem uma questão aí, né, que está gerando toda essa dúvida, que é para onde vai tudo isso da inteligência artificial e da tecnologia? Porque isso tem que vir a serviço do homem, né? A nosso serviço. Somos nós quem estamos criando e dando autonomia para isso. E, sobretudo, o que num cenário internacional aqui, sem entrar muito em vieses, mas a gente tem uma polaridade mais exacerbada, a gente tem as pessoas mais cansadas, né? Eu tenho ouvido isso dos executivos. Poxa, estamos em fevereiro. Renato, tô cansada. Cara, calma. Nem começou o só ano. Começando. Né? Um ano aí com vários desafios. Copa do Mundo, eleição, feriado, né? Então, eu acho que é um convite que a gente precisa olhar, né? O que a gente não está vendo que a nova geração pode trazer? É sempre um convite que eu faço para mim, e meus filhos são quem me empurram. São os dois que me empurram, né? Porque às vezes eu não estou olhando uma coisa que está se mostrando ali nessa geração como algo importante. A gente olhar para eles também com um olhar de aprendizado, né? A gente tentar entender essa leitura, né? Fazer uma leitura deles, né? E para essas organizações, sim, tem isso. Mas tem uma coisa, Lê. A gente é uma geração ponte. Porque a gente sabe como eram as coisas feitas. A gente conheceu a internet de escada. A gente sabe como é que é o processo do funcionamento de uma coisa, né? Eles não conheceram o processo. E a gente parte do princípio de que sim, eles conheceram. E a gente quebra muitas vezes essa realidade. Eu tive o meu filho de 13 anos, foi numa festinha dentro daquela história que tem que sair de uma sala, né? Tem que escapar de uma sala, fazendo algumas tarefas. Sim. Mãe, você não sabe, a gente não conseguiu escapar da última sala porque tinha um negócio chamado videocassete. Eu falei, oi? 13 anos? Um negócio. Mãe, mas tinha uma fita quadrada, assim, meio retangular, que tinha uma parte que se abria e a outra não, e a gente tinha que enfiar lá e tava escuro. Mãe, pra que serve aquilo? Entendeu? E a gente acha que eles sabem, né? Meu pai, como radialista, um grande comunicador, tinha videocassete na casa dele, mas assim, era uma coisa que nós vivemos, eles não viveram, né? Aí fui mostrar um disquete pequeno, um disquete maior, que era disquete. Um iPod, né? Lembra disso? O que era isso, né? Mas o que é isso? Então, assim, se a gente ficar cego, entendendo, né, tendo que passar aquilo que a gente sabe. Então, uma das coisas que se faz nas organizações e que se provoca, claro, organizações corajosas, mentoria reversa. Então, o que o mais novo tem para aprender? Tem para aprender com o mais velho, mas o que o mais novo tem para ensinar? Sim. E aí, isso é um projeto, um processo que você consegue ir construindo e equalizando uma cultura, mas leva tempo. E a questão é, temos quanto tempo? E você acha que isso é uma visão global? Porque quando a gente olha outras culturas, principalmente a oriental, ela é voltada para uma forma um pouco, talvez ao contrário, se valoriza muito os mais velhos, né? E que eu acho muito interessante quando a gente olha para essa cultura, faz todo sentido, e eu vivi muito isso na minha infância, dentro do tatame, né? Com os professores japoneses que eu tive. E eu tive a oportunidade de ir ao Japão algumas vezes, e aí eu vi que, assim, hoje no Japão, as crianças, os primeiros anos, elas não têm currículo de matérias. Elas aprendem a convivência, elas vão para a escola sozinha, elas aprendem como pegar o trem, como ajudar um ou outro. Acho que depois de determinada idade, eu não sei falar com propriedade aqui, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem escrever aí no chat. Até ajuda a gente, mas é uma cultura diferente, a oriental, né? Eu
concordo com você, tem todo um viés cultural. Acho que o que eu estou falando, eu estou sentindo aqui o nosso lado do Ocidente e as empresas que eu tenho experiência, que são brasileiras ou multinacionais, né? Então, acho que isso eu tenho vivido e visto aqui. E eu arrisco a dizer, assim, quando a gente vai para o lado oriental, a gente tem uma cultura formada para o outro e para o todo, muito mais clara do que a nossa. A nossa, a gente fala que a gente quer ter o coletivo e que a gente faz pro coletivo. Mas a gente sabe que às vezes até a página 2. Olha só, acabei de mencionar aqui a dificuldade da gente colocar projetos sociais dentro de clubes privados. Existe uma barreira ali, né? E passa por esse viés cultural, histórico, da nossa própria colonização, né? Então, hoje, assim, um dos temas que a gente realmente precisa olhar e trabalhar, e quando a gente vai para as organizações com alguns temas de ODS 5.5, que é a equidade de gênero dentro das lideranças, e alguns outros temas, quer dizer, o que a gente já conquistou com mulheres brancas que a gente ainda não conquistou com mulheres negras, que a gente precisa equalizar, o que a gente... Então, isso está em todos os lugares, né? De novo, eu sempre tinha alguns questionamentos para as escolas dos meus filhos, né? Onde a gente já olha a parte, né, de outras raças na parte de serviço, não como aluno da mesma escola. Então, eu acho que tem muita coisa ainda que a gente não faz pro todo. Pro todo, né? Como está sendo a aceitação da liderança? Você que tem contato com os líderes. Porque no final tem uma iniciativa da organização que quem trabalha lá vai passar por esse processo, né, de segurança psicológica, né? E aí você entra lá com a metodologia. Como tem sido a aceitação dos líderes? A gente não fala, é muito engraçado, né? Muitas vezes a gente não fala o tema segurança psicológica, não fala o conceito. A gente explica por meio de outras coisas, porque quando você fala para uma liderança, olha, o seu time tem questões aqui com segurança psicológica, a gente passa por 2 vieses. Primeiro, a pessoa pode achar que as pessoas têm problemas psicológicos. Entendi. Ou que não tem segurança do trabalho. Então tem um conceito aí meio que misturado, que nada mais é que a gente tem que falar, olha, isso aqui é autenticidade, as pessoas não estão... O que acontece agora, né? A partir, acho que março, a gente tem a NR1, que é uma nova regra que transfere a responsabilidade para as organizações dos ambientes que causam riscos, né, psicossociais. Então, o líder vai começar a ser responsável caso dentro do seu time, da sua equipe, tenham pessoas que estão passando por alguma questão aí psicossocial, burnout, tudo. Então, a gente está precisando letrar as lideranças acerca do que é esse risco psicossocial e o que você, como líder, pode fazer para que a sua equipe não caia, né, não tenha esse risco. A verdade é que isso vai ser auditado. Uau! Então, Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, tem uma coisa muito nova chegando. Eu acho que se eu me adiantar e falar como é que as lideranças estão recebendo, eu acho que está todo mundo ansioso para entender como é que isso vai se dar. E preocupado, porque agora está mais do que claro que tudo é sobre pessoas. Sempre foi sobre pessoas. Total. A verdade é isso. Só que agora está cada vez mais claro. E vamos ter que dar a mão, e seguir todo mundo junto na mesma cartilha. Quer dizer, o que você está me dizendo é o líder que não tiver a fim de encarar uma mudança, ele é carta fora do baralho. Não, muito pelo contrário, não é isso não. É o líder que não enxergar a sua equipe e os problemas psicossociais da sua equipe como sendo seus também, ele vai ter um problema, porque ele pode ter aí ele pode ser auditado, né? Pela organização, vai ter um hotline. Eu não sei como cada organização vai dizer, mas assim, ninguém é carta fora do baralho desde que a gente passe a entender que a gente precisa olhar para as pessoas. Quer dizer, tá na pauta agora, é isso. Ale, você vai fazer uma Alcatrazes por Boreste, tem alguém passando mal. Cara, você não vai chamar no rádio
a organização, você não consegue tirar a pessoa dali. Não vai ter que vir um helicóptero para resgatar, você não tá olhando a pessoa. É igual. Essa é a verdadeira metáfora, né? Porque é o que eu falei, no esporte você não tem escolha. Quer dizer, tem, mas ali a gente tem a opção de salvar, né? Na organização, que é um ambiente mais complexo. Eu acho que tem um chamado à responsabilidade das lideranças, que é a seguinte, que eu acho que é só para eu fechar aqui esse tema. Cada vez mais claro, né? Tá ficando cada vez mais claro que o líder que não enxergar tudo como um organismo vivo, ele pode ter problema. Até para ele mesmo. Esse olhar é um convite para que ele também melhore seu perfil de liderança, né? O seu estilo de liderança situacional com cada liderado. Essa pessoa precisa do quê? Ela precisa de um cuidado, ela precisa de um treinamento, ela precisa de hora de voo, ela precisa de espaço. Né? E o comando e controle saiu da pauta mais. Não tem mais como a gente viver nesse comando e controle, porque ninguém mais suporta. Total. E a geração que está vindo não precisa disso, porque eles têm muito mais autonomia que a gente. E aí eu volto para a mãe natureza, que a gente sempre aprendeu isso, né? O mais adaptado não é quem vem depois, é o mais adaptado. Vamos aprender com esses caras. Né? Rê, incrível essa conversa com você. Eu queria poder ter mais horas. Você já está convidada de novo. A casa é sua. Obrigada. Agora você faz parte da família Salincast também, oficialmente. É um membro da família Salincast. E aí a gente tem aqui o nosso diário de bordo. Que legal. Que todo mundo que passa por aqui assina, escreve o que tiver no coração para escrever e você vai registrar a sua passagem que legal. Aqui pelo Salincast, que é uma honra ter recebido você, essa conversa maravilhosa. Aqui, ó, querida, a página é sua. Obrigada. É isso aí, turma. Você que ainda não assinou o canal, assina. Lembra de assinar aí o canal para a gente fortalecer essa comunidade da vela, para que a gente aprenda junto, para que a gente cresça junto, para que o canal cresça, né? Siga as nossas redes sociais. Ali no Instagram você tem lá o Sailing_cast. Segue lá o Instagram também. Assina o Salincast no YouTube. Deixa o seu like, que é importante para a gente. Eu não preciso falar isso porque vocês sabem, mas é sempre importante eu lembrá-los. E agora tem o botão do hype. Clica no botão do hype que ajuda também esse vídeo ir lá para cima. E as pessoas que você acha que vão gostar dessa conversa que eu tive hoje aqui com a Renata, compartilha esse vídeo. Quem sabe a gente cresce e aprende um pouco mais juntos, né? Essa é a ideia do canal. Então convido vocês a assinar o canal e assistir aos outros episódios também. Hein? Teve o episódio semana passada, que foi com o Roberto Godinho. Assiste lá, Net Vela, criando a história da vela brasileira com os dados que você ajuda a Net Vela a cada vez mais ter informação para você. Né, Rê? Sim, obrigada. Que delícia. Estou escrevendo aqui. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade, pela honra. Imagina, a gente não acabou ainda. Você depois vai deixar pra gente o seu @, o seu contato, para quem quiser falar com você, para quem quiser te conhecer o seu trabalho. Então você conta pra gente qual que é o seu Instagram. LinkedIn Renata Meneghello. Então, Meneghello, Meneghello. É Meneghello, só que depois do G é o H. Então aí vem GH e um L só. E um L só, Renata Meneghello. O Instagram é Renata_Meneghello. Pronto, então olha aí, siga a Renata. Eu mais acho lá, essa você acha o WhatsApp, acha tudo. Maravilhosa, velejadora, uma executiva com um propósito incrível de ajudar as pessoas e ajudar esse mundo a ser um mundo cada vez melhor para nós. E você vai levar um Santec para casa, o protetor solar do velejador. Muito bom, obrigada. Que é o protetor
diferenciado. Experimenta, depois você me fala. Você passa e ele fica sequinho, ele não fica oleoso, ele não escorre no olho quando a gente transpira. Então é ótimo para quem está na água, para quem pratica esporte. E pode passar em crianças também, porque ele é feito de manteiga de cupuaçu. É um protetor brasileiro. É um protetor feito no Brasil. Tá bom? Muito bom. Obrigada, Lê. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Uma honra ter você aqui no Sailingcast. Está convidada para mais vezes estar aqui com a gente. Obrigado você que ficou com a gente até agora, que acompanhou esse episódio maravilhoso. E é isso aí. E eu vou terminar aqui, Rei, e vou te convidar para me ajudar a terminar esse episódio do jeito que eu sempre termino, dizendo que tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Só que quem vai falar o porquê o vento nos conecta é você. Tá bom. Tá? Então é isso, gente. Tudo isso aqui, Rei, acontece por quê? Porque o vento nos conecta. Porque o vento nos conecta, pessoal. Obrigado e até a próxima quarta-feira. Até o próximo. Tchau, Valeu. tchau.